vou chamar meu amigo Ronaldo Fernandes para essa conversa. Ele que é analista de mercado da Royal Rural, fala conosco direto de Goiânia, capital de Goiás. Ronaldo, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um Bom prazer. dia, Carlinha. Tudo bem? Como vai? Tudo certo, e contigo? Eu tô preocupado, você deu as principais notícias já, não sei o que eu vou falar aqui mais não. Agora se vire, meu amigo, se vire porque assim, ó, eu dei a notícia, agora quem vai explicar ela é você. Vamos, Eu quero... eu brinco muito que o analista ele tem que ser um ponto, ele tem que pegar onde o jornalista deixou e ir um pouco além, né? E dar o passo, você falou a notícia, então agora a gente tem que dizer quais os impactos que essa notícia pode gerar, né, para o mercado. Eu quero ver, e é aquela coisa do se vire, não é? Aquela coisa do estamos ao vivo, faça o seu próprio show, meu amigo, é assim. Vamos lá, por onde a gente começa? Qual o ponto? Ronaldo, sabe uma pergunta que eu queria te fazer para a gente começar a nossa conversa? É o seguinte, você se te surpreende essa abertura do mercado, essa retomada dos negócios nessa segunda-feira com os grãos em alta? O trigo até tem ali um suporte diferente, mas soja e milho subindo e acompanhando esses ganhos, te surpreende depois do relatório do USA de sexta-feira? Não, porque, Carla, vamos fazer uma linha do tempo de acordo com os fatos que você acabou de entregar. É normal esse movimento do mercado, visto essa situação lá do lado do Mar Negro que está acontecendo na Ucrânia. Aqui, a gente separa fatores que a gente chama de fator de precificação e fator de tendência. Hoje, a gente tem uma movimentação generalizada. Se você for pegar, os outras commodities também estão subindo. É dólar com a pressãozinha de queda, uma leve queda, mas petróleo está subindo ali perto de 1%. Aí Chicago, provavelmente na abertura, deve continuar esse movimento do noturno de alta. O milho puxou com quase 2%, depois foi corrigindo. Nós acreditamos aqui que a gente está naquele modo de aversão a risco, uma coisa generalizada, mas quando é assim, as características desse movimento de alta conjunta, normalmente ele devolve. Então a gente não está acreditando que esse é um movimento de tendência, não. Esse é um movimento de precificação. O que eu falo que é precificação? Tem um evento novo, entra no mercado, ele é precificado hoje e pronto. Ele não fica influenciando a longo prazo. Vamos fazer o que está acontecendo na Ucrânia, uma linha do tempo do que está acontecendo na Ucrânia. Recentemente, há 2 semanas atrás, a Ucrânia recebeu 300 tanques, mais 40 mil novos soldados, sistemas novos de defesa aérea. Ela está preparando uma contraofensiva já faz bastante tempo. E o interessante é que essa contraofensiva eram dados assim, top secret, era super secreto. Mas de alguma forma a imprensa ela vai tendo acesso. Inclusive, se especula quais seriam as estratégias da Ucrânia, 5 cidades ali como ponto-chave para ela poder contra-atacar. Surgiram notícias de que a Ucrânia estava pronta e planejando atacar pontos da Rússia, gasodutos da Rússia, e aí o Zelensky, nesse final de semana, teve que dizer, não, a gente não vai atacar a Rússia, a gente não está atacando a Rússia, a gente está atacando os territórios que foram tomados de nós. Então a Ucrânia, ela perdeu cerca de 20% do território nacional. Você pensa, o Brasil perder 20% do território é muita coisa para um país. E agora eles estão nessa contraofensiva. Então a Rússia já sabia que a Ucrânia ia contra-atacar. Não contra-atacar no território russo, contra-atacar no próprio território ucraniano, recuperar essas terras. É o que está acontecendo nesse final de semana. Eles começaram esse plano, começou a ter ação. Então eles estão avançando. Tanque não é armamento de defesa, tanque é armamento de ataque, é de avançar mesmo. Então, essa contraofensiva, a gente já tinha falado aqui que ela, em algum momento, o mercado ia sentir a respeito dela. E isso mostra para a gente também que essa guerra está longe de acabar. Então, é mais um fator que chega para trazer oscilação para o mercado, está pressionando as cotações um pouco para cima, mas vai ser precificado como já aconteceu em outros. A gente está no segundo ano da guerra. Ela começou em dia 24 de fevereiro, lá atrás. Então, o mercado ele vai ter esses momentos que vai ter esses repiques. Então, hoje a gente acredita que essa contraofensiva ela deu cara para o mundo, vai ser uma semana tensa, o mundo inteiro vai ficar de olho. Quinta-feira, a Rússia ela disse que não vai renovar, mas porque a União Europeia disse nesse final de semana também que tinha mais um pacote de sanções para aplicar contra a Rússia já não está aguentando mais esse pacote de sanções, eles estão tentando ali outros caminhos, China, Índia, para poder escoar, mas a Rússia ela não aguenta muita mais coisa de taxação não, eles já estão bem pesados ali. Então, o acordo de exportação é a única peça que eles têm para poder negociar, é normal que eles façam isso.
que vai renovar, eu acho pouco provável que eles não renovem. Eu imagino que eles renovem sim, mas isso ainda não está precificado. Hoje o que o mercado está sentindo é essa contraofensiva e o mercado está tentando antecipar. Essa contraofensiva ela vai durar muito tempo ali, então a gente já vai tentar precificar tudo agora, porque é assim que a Bolsa funciona, ela antecipa os movimentos. Então, o que a Bolsa está tentando antecipar é que a Ucrânia e a Rússia entrem numa escalada a partir de agora, fique por mais tempo ali com essas notícias vindo, e o mercado já tentar colocar no preço isso tudo hoje. Não me surpreende, mas também não me faz acreditar que é uma tendência. Eu acredito que é algo que está sendo pontual hoje, amanhã já pode corrigir. Nessa semana a gente vai ver momentos assim acontecer e depois o mercado devolve. Porque os fatores que nós temos de tendência estão muito mais refletidos no SDA, nos relatórios do USDA, do que no avanço da guerra Rússia e Ucrânia. Eu sei que deve ter muita gente discordando de mim agora, fazendo muita bobeira que esse rapaz está falando, mas é o que a gente acredita pelo que já aconteceu antes, pelo histórico Sim. que nós temos de movimentos dessa guerra. E nesse momento, né, Ronaldo, onde a gente vê uma manutenção das coisas, ou seja, a guerra está continuando, esse imbróglio todo em cima do acordo já aconteceu. Então, como a gente não tem novas notícias, o contexto histórico das coisas, mesmo que num passado muito recente, ele nos dá sinalizações importantes, né? É exatamente isso que o economista ele faz. Ele pega o dado histórico, olha, isso aqui já aconteceu? Já. Quando isso aconteceu, como que o mercado sentiu? Quais elementos tinham dentro da panela e resultou em quê? Então, se já aconteceu, a guerra, ela começou em 2020. Lá em 2014, quem está mais tempo no mercado vai lembrar que quando a Rússia tomou a Crimeia, teve as mesmas movimentações. Sim. E ela tomou a Crimeia no braço. Então, em 2014, a gente viu esses movimentos de tela fazer a mesma coisa. Essa guerra, ela está diferente que se imaginava que ela ia ser rápida. E ela começou em fevereiro de 2022 e está aí até hoje, né? A gente já está quase na metade de 2023 e a guerra persiste. Vai acontecer esses momentos de repique. Para o Brasil, é um ponto, aí linkando com o relatório do SDA, é um ponto mais grave, de mais atenção, porque as nossas exportações, que foram super altas no ano passado, grande parte da responsabilidade da nossa exportação alta foi porque a Ucrânia perdeu espaço. E aí a gente mandou mais de 5 milhões de toneladas a mais para a Europa, que não era costume de ir. A China veio correr para o Brasil para poder liberar, a gente mandou mais de 2 milhões, 1 milhão e pouco no mês, depois mandou mais um pouco no outro mês. A China já correu para liberar o Brasil, porque ela viu que, vamos deixar o terreno preparado, que se a Ucrânia não restabelecer, a gente tem que ter um lugar para buscar milho que não seja os Estados Unidos. Então, teve players que vieram para o Brasil no ano passado, justamente porque não conseguiram encontrar o milho da Ucrânia. E aí eles vieram buscar no Brasil. Caso a Ucrânia realmente fique fora do jogo, isso beneficia o Brasil nas exportações. Um ponto. Mas isso também, já se colocar no relatório do FDA ali, já estava sendo considerado. No entanto, que quando saiu o relatório sexta-feira, uma das coisas que nós falamos foi, olha, essa exportação aí está um pouco exagerada, viu? Eles talvez teriam que aumentar o consumo interno e diminuir um pouco as exportações, porque além da Ucrânia, ela está tentando se restabelecer, a produção do hemisfério norte é uma produção cheia. A gente está falando dos Estados Unidos, que vai produzir muito bem, mas a Europa também tende a produzir muito bem. Então, quem quebrou foi a Argentina, e a gente tem uma produção mais alta no Brasil, uma produção mais alta nos Estados Unidos, uma produção mais alta na Europa, que compensa a falta da Argentina e compensa a falta da Ucrânia. Então, essa ausência da Ucrânia, ela já estava sendo considerada nesse grande volume colocado nas exportações brasileiras. Agora, isso tem espaço para alta? Claro que tem, vai fazer correções, vai corrigir o milho. O nosso milho ficou muito baixo. Em algum momento ele vai ter que inverter essa situação de queda. Só que dentro do cenário de agora, o que é importante a gente deixar claro é que nós não vemos esse ponto da Ucrânia como o momento da reversão. A gente ainda tem uma pressão para vir da nossa colheita, e os compradores, se você for ligar no porto, se você for mandar milho para as grandes granjas, vou chamar assim das grandes granjas, que o setor de aves é o que mais consome milho no mercado interno, você vai ter dificuldade de entregar. Esse pessoal não está carregando rápido, porque uns estão com a produção um pouco mais lenta, mas uma grande parte tem um excesso de milho dentro de casa que não consegue receber mais grandes volumes.
Então, o mercado interno, ele está com a seguinte estratégia: eu vou comprar da mão para a boca e eu vou comprar o máximo que eu puder de junho em diante. Então, a gente ainda tem um mês com o mercado sem compradores com grandes volumes, ou com o mercado com compradores pontuais, sem aquele comprador para dizer, vou fazer um contrato futuro, vou fazer grandes volumes. Uhum. É uma dificuldade de você comercializar milho. E o porto, ele também tende a sofrer esse problema de entrega logística, porque a gente ainda está concorrendo com a soja. São 15 milhões de toneladas lá no line-up. A gente chegou a conversar pela manhã, né? Desses 15 milhões de toneladas, 9 é para a China, então é um grande volume, mas a situação logística, ela está super pressionada. A gente tem capacidade, sim, de entrega, a gente vai conseguir entregar tudo, mas vai ser lento, vai ter fila, porque tem um grande volume de soja ainda sendo entregue, e logo daqui a um mês começa a entrar um grande volume de milho. Então, a gente acredita que há espaço para mais pressão de queda. Esse ponto da Ucrânia não é um ponto que inverteu tendência, ele é um ponto que vai precificar durante essa semana, pode não ser só hoje, pode terça, quarta-feira ainda sentir alguma pressão, mas a gente acredita que ele ainda não reverte a tendência. E a gente vai ter que ficar monitorando. Ó, se quinta-feira agora eles realmente não renovarem um acordo, vai vir mais alta. E aí a gente está vendo essas altas como momentos de oportunidade para travar, porque vai ser precificado, vai vir a alta, mas depois o mercado corrige. Certo. Agora, Ronaldo, os números do USDA, efetivamente, olhando para eles, que foram divulgados na última sexta-feira, são números possíveis de se confirmarem na sua análise? São números que fazem sentido diante desse momento que a gente está vivendo? E vou já embutir uma próxima pergunta. Você tem essa perspectiva, né, semelhante aos seus outros colegas analistas, de que a gente vê a oferta se desenvolvendo e se recuperando num ritmo mais acelerado do que a demanda nessa próxima temporada? Carlinha, antes de falar da sua pergunta, tem um ponto que a gente sempre bateu muito na tecla, que é o ponto político. Existe uma influência agora no mercado, que é a influência político-econômica. Sim. E é uma coisa que o pessoal, alguém já falou para o Ronaldo, você fala muito disso. Enquanto isso estiver fazendo efeito, a gente tem que falar mesmo tendo o risco de ser enfadonho repetitivo. A gente está saindo da pandemia. E eu vou falar isso, que a gente vai estar na ressaca da pandemia. Quem vai curar a ressaca da pandemia é quando ficar claro que o Fed, o Banco Central Americano, parou de subir taxa de juros. A gente acredita que foi na última reunião agora desse mês, mas a gente só vai confirmar isso na reunião de junho, do mês que vem. Então, se chegar na reunião de junho, e aí o Fed falar, ó, paramos de subir taxa de juros, é oficial, a taxa de juros vai ser mantida. Aí nós saímos da ressaca da pandemia de vez. E o que isso implica? Ser curado da ressaca da pandemia. A ressaca da pandemia, ela trouxe o monstro dragão da inflação. E a inflação, ela bate acima de qualquer coisa, ou ela apanha acima de qualquer coisa pelos preços de energia e pelos preços de alimento. Então, tem que cair o preço de energia e tem que cair o preço de alimento para a inflação ser controlada. Por isso que você sobe taxa de juros, para você segurar ali o giro da economia. Ó, não vou deixar a economia girar, não, ninguém vai comprar, ninguém vai vender nada, e aí vai sobrar mais produtos, vai ter mais oferta, os preços das coisas caem e a inflação é corrigida. Então, esse cenário de queda de alimentos, de queda de energia, é a correção da inflação. É por isso que se sobe taxa de juros. O problema é que no milho e na soja a gente tem sentido isso primeiro do que nos outros, quando você vai no supermercado, você ainda fala, nossa, mas as coisas ainda estão caras. E o preço do milho e da soja começando a cair. Porque isso vai ser gradativo, vai chegar, tem que equilibrar a balança para todos os produtos que chegam no consumidor. É assim que a inflação é corrigida. É um remédio amargo, mas é assim que a inflação é corrigida. Então, primeiro, tem essa pressão do mercado econômico, do mercado inflacionário e do mercado político, que a inflação alta ela bate na popularidade dos presidentes ao redor do mundo todo. Então ninguém quer ter inflação alta. A Europa ainda está com inflação alta, o Reino Unido ainda está com inflação alta, os Estados Unidos começou o movimento de baixar preço de petróleo. Então esse é o primeiro ponto. A gente tende a ver mais pressão de baixa do que pressão de alta, porque a inflação, o controle da inflação faz isso. Controlar, e a gente não vai percebendo. Fala, mas por que está acontecendo isso? Esse é um ponto, do lado econômico, do lado do mercado financeiro. Dentro do nosso ponto do agronegócio, do plantio, a gente tem um clima que está com desenho favorável, para El Niño,
Está praticamente confirmado esse movimento do El Niño, é um clima com desenho favorável para uma boa produção, e é uma demanda que ela está represada por causa desse cenário financeiro que a gente está falando. Então, ela ainda está voltando. Um ponto interessante no relatório do USDA para os Estados Unidos. Nos últimos relatórios, eles tinham colocado o consumo de etanol um pouquinho maior do que o consumo de ração. É raro isso acontecer nos Estados Unidos. Verdade. A maior parte em todos os anos, consome mais ração do que etanol. E aí, nos últimos meses, sempre via, não, o etanol vai crescer, o etanol vai crescer. E não cresceu. Vinham os relatórios de etanol mostrando que o etanol não estava consumindo tanto milho assim. Aí agora eles voltaram. E aí você viu que as exportações reduziram um pouco, e aí o consumo interno que teve que fazer uma certa correção ali para o mercado americano. E o que chama a atenção é que os estoques dos Estados Unidos, eles saem de 36 milhões de toneladas, que começa essa temporada agora, para acabar a próxima temporada, que eles estão terminando de plantar, com 56 milhões de toneladas. Então, o USA está dando um dado que é muito milho lá nos Estados Unidos agora para essa temporada. E é o que você está colocando, porque tem um desenho de uma oferta por causa do clima, por causa de área, e uma demanda mais lenta, mais morosa. Essa demanda ela vai voltar, mas com essas retrações da inflação, com a economia mais retraída, ela vai ser mais lenta, ela não vai acompanhar o mesmo momento da oferta. Inevitavelmente, né, Ronaldo? Porque a gente está vivendo um outro contexto político, econômico e social no mundo também em relação aos últimos 2, 3 anos. A gente teve a pandemia, teve uma necessidade de garantia de estoques, enfim, a gente teve todo um outro cenário. Agora, isso quer dizer necessariamente uma pressão muito agressiva sobre os preços, principalmente de soja e milho, a partir desse momento e enquanto nós tivermos esse cenário, Ronaldo? Um ponto que a gente tem colocado aqui já faz um tempo é que, olha, a gente tem uma tendência de alta nos prêmios, falando da soja. A gente vê os prêmios como uma pressão de alta e tal, um apetite maior para a soja brasileira, mas atenção, a queda de Chicago e a queda do dólar podem ser maiores do que as altas dos prêmios. Então, a gente tem fatores na equação agora que podem desequilibrar, Carlinha. Então, a gente acredita que ainda há uma pressão de queda forte, tanto para a soja quanto para o milho, pelo menos a gente falar até a entrada da colheita do milho brasileiro. Em 2021, e eu gosto muito de olhar esse gráfico de 2021, que ele é um gráfico até bonito, o milho ele fez um M, literalmente um M. Veio pressão de quebra, vai ter quebra, vai ter quebra, vai ter quebra, o preço subiu muito, subiu bastante, e aí veio a colheita. Então ele caiu pré-colheita ali em junho, acho que no dia 21 de junho foi o ponto mínimo que ele caiu. E depois ele voltou a subir, subiu, e bateu na paridade de importação, subiu muito, depois voltou a cair de novo, fez um M, certinho. Se você pegar o preço do milho em 2021, ele fez um M certinho. A gente acredita que em 2023, ele pode repetir o mesmo movimento, só que com a régua mais embaixo, né? A gente fez um movimento de alta ali até março, depois ele começou a cair, então a gente imagina que ele ainda pode cair mais, e ali durante a colheita, a gente já viu isso acontecer, o milho subir durante a colheita, ele pode fazer uma correção, porque vai vir um apetite do mercado interno, o pessoal de carne, sobretudo ali de aves, estava muito esmagado até 2022. Muito Sim. esmagado, grandes empresas à beira de pedir recuperação judicial, que se a gente falasse, surpreenderia o mercado, assim, empresas grandes, consolidadas, que o pessoal não faz ideia, que estavam numa sequência de prejuízos em 2022. Com essa queda do milho, os custos normalmente dessas empresas são os custos de produção, na maioria são fixos, o que muda realmente é a matéria-prima. Com a queda do preço do milho, eles estão conseguindo se restabelecer e ter mais força compradora. Então a gente imagina que ali durante a colheita, esse pessoal do mercado interno, que tinha tomado uma sequência de prejuízos em 2022, eles voltem com força compradora e as exportações também vão vir. E isso pode fazer um momento de correção para o milho ali durante a colheita. Mas não estou falando para o produtor arrastar, não estou falando para o produtor não vender, porque é um risco muito grande apostar nesse movimento. É o que a gente acredita, mas com uma probabilidade não muito alta. Porque
há uma tendência de queda ainda muito forte. Quando a gente compara os fatores de queda e os fatores de correção, os fatores de queda ainda estão pesando muito forte. A gente tem problema de armazenagem, a gente tem problema logístico. Então, se você acha quando que seria o ponto de reversão, nós não acreditamos que esse ponto de reversão acontece antes da colheita. Então, até a colheita ainda teria... E o relatório do SDA veio para endossar isso daí. Então, esses momentos que a gente tem de repique em tela, a gente vê eles como oportunidades, mas não ainda como ponto de reversão. Eu não sei se eu fugi da sua pergunta e divaguei demais, Carlinha, eu fui Não. assunto puxando a outra coisa. Exato. Porque olhar para os números vai, claro, nos dar um entendimento, mas fazer essas análises com esses fatores que estão às margens do mercado, isso é muito importante, Ronaldo, porque eu estou vendo aqui, né, um comentário do Emerson Antoniacomi. Ele diz assim, ó: bom dia, Agro, isso aí é para derreter o resto dos preços de soja, milho e trigo. Então, assim, olhar para o relatório é saber que vem, de fato, uma pressão. Mas trazer esses fatos que estão às margens do mercado, acho que é completamente pertinente para que a nossa audiência... Eu prometi na sexta-feira de manhã, que ainda não tinham saído os relatórios, que a gente ia dedicar, de fato, o Bom Dia Agro para tentar mesmo entender o que esse relatório nos sinalizava e o que, paralelamente, ia impactar na vida do produtor brasileiro. Porque ele vai ali fazer suas contas, vai tentar entender e também já está planejando a próxima safra. E me preocupa, Ronaldo, o fato do produtor ainda estar reticente, embora esteja avançando um pouco melhor aí nessas últimas semanas com os negócios da safra 22-23 e a safra 23-24, dando boas oportunidades, dando algumas relações de troca interessantes e as vendas também um pouco mais lentas, um pouco mais contidas. Então, a gente precisa trazer tudo isso que a gente está conversando para o dia a dia do produtor brasileiro, né? Uma coisa que eu falo muito com o produtor que está com a gente aqui, o comprador, a gente também tem uma relação muito frequente com o comprador, mas acho que a gente fica mais próximo aqui do nosso dia a dia com o produtor. Uma coisa que a gente tem falado muito, qual que é o momento da cabeça fria? É quando você está amargando prejuízo, né? Você não precisa ter cabeça fria no lucro e no momento bom. A cabeça fria geralmente quando algo te pega no nervosismo. Então agora ele chegou no momento de pensar realmente conforme ele vai preparar suas estratégias. Se há uma tendência de queda, a gente pode montar alguma operação de proteção na bolsa, seja ela de opção, seja ela uma venda. Algo tem que ser feito para proteger. E aí o pessoal, às vezes, tem um ou outro que acaba lidando muito com emoção, e a gente aqui trata o mercado friamente. É assim que você tem que ler o mercado. Se você colocar emoção no mercado, você erra muito. Você vira parcial, você vira tendencioso. Você quer que ele só sobe ou você quer que ele só desce. Então, a nossa leitura, a leitura do analista, pelo menos o mais profissional que se deve ser, ele é frio. E a gente está acostumado, às vezes, a apanhar dos dois lados. Hora o produtor bate, hora o comprador bate, e é normal. E faz parte Sim. do ofício, a gente tem que aceitar isso mesmo. Mas a gente tem que fazer uma leitura sem sentimento, uma leitura fria. Então, quando você começa a colocar muito sentimento, a probabilidade de errar é muito mais. Então, olha, eu vou fazer uma leitura fria. Qual que é a tendência? Friamente, nós temos uma tendência X. Então, eu vou fazer as minhas estratégias de proteção dessa tendência que pode me prejudicar. Ou eu vou fazer minhas estratégias de ampliar lucro dessa tendência que pode me beneficiar. Então, esse é o momento do produtor pegar os indicadores, e é uma coisa que nós fazemos aqui. Eu, por exemplo, eu não concordo nem um pouco com o SDA fazer projeção da safra brasileira 23-24 para 163 milhões de toneladas, uma safra que não está nem plantada ainda. Sabe, é difícil às vezes de entender. Quando eu comecei a fazer análise, há muitos anos atrás, eu não tinha dificuldade de entender esses momentos do SDA. O que é isso? Safra 22-23, safra 23-24. O Brasil, ele ainda está vivendo a safra 22-23 ali. A gente ainda está vivendo a temporada 22-23. Então, quando a gente vai olhar para o SDA, a gente tem que olhar aquele quadradinho 22-23. E lembrando que o tempo que o SDA mede o Brasil não é de janeiro a dezembro. Ele começa em março, vai de março a fevereiro. Então, tem que entrar... Desculpa, cara. Desculpa. Saúde. Amém. Então tem que entrar essas variáveis desses momentos. Então o Brasil, ele está vivendo ali a temporada 22-23. Por que eles estão fazendo já a temporada 23-24? Porque é a temporada que os Estados Unidos já está vivendo.
Então, isso cria uma confusão na cabeça da gente. Então, eles deveriam, sei lá, fazer a projeção só americana, que já está plantando, que está evoluindo, que dá para medir, mas não fazer uma projeção da safra brasileira para daqui a um ano, que não está nem plantada ainda, não tem custo fechado disso 100%, não se sabe qual área exata que vai ser plantada. Nós não concordamos. A gente olha para algumas coisas do relatório, como, por exemplo, o farelo de soja. No último relatório, eles subiram 1 milhão e pouco no estoque inicial do sudoeste da Ásia e agora vieram cortando um pouquinho, tentando fazer uma correção. Acho que viram, ó, nós fizemos algo errado aqui, nós vamos ter que corrigir. Tem um monte de coisa que vem nos relatórios que a gente vai discordar, porque é gritante, é absurdo. Sim, Mas sim. eu discordar... Oi? Não, é exatamente, porque essas situações gritantes do mercado, e lembrar, e também o Emerson complementa aqui dizendo, né? Por enquanto a gente ainda está falando de especulação, né, Ronaldo? É pura especulação. Os americanos já é uma outra situação. Mas para a América do Sul, safra global e tudo mais, é pura especulação por enquanto. É pura especulação. Mas um ponto que eu me atento é, eu não concordo, eu acho errado. A gente bate um papo, vamos tomar um café e olha, esse uso daí tá errando demais e tal. A gente tem esse direito, mas na hora de fazer a análise, não importa a minha opinião. Exatamente, não importa o que eu acho, o que eu concordo, o que eu não. Eu tenho que levar. É o que o mercado faz. Olha, eu sei que isso é uma burrice, mas o mercado vai levar isso em consideração. Uma coisa que eu sempre digo, né? Vai considerar o número. O mercado, ele não precifica o fato, ele precifica a notícia. E nem sempre a notícia ela é em realidade com fato. Por mais que a gente está numa era globalizada, que as informações correm, saiu o relatório sexta-feira, todo mundo já tinha ele na mão no mesmo minuto ali que foi divulgado. Uma coisa é o que o relatório pode estar mostrando, outra coisa é o que a gente tem de acompanhar na realidade. Nós acompanhamos uma semana dos Estados Unidos, todo dia falando com uma série de produtores, está nevando, está com dificuldade, tá o degelo, está com dificuldade de plantio, e a gente imagina, nessa semana o plantio ele pode dar uma desacelerada, aí vem o USDA e coloca um plantio bem avançado. Então, muitas vezes, a notícia ela não vai de encontro com o fato. Em alguns, é momentâneo, viu? Porque no final ela tem que corrigir. Mas o mercado, ele não está acompanhando o fato lá em loco, lá em campo. O mercado, a dinâmica dele acompanhar o que está acontecendo é pela notícia. Então, o mercado, ele precifica a notícia. Por mais que eu não concorde com ela, por mais que eu ache que ela não seja real, por mais que eu ache que o número está errado, está exagerado, é o que o mercado vai pautar. Então, é o que eu tenho que entender. Eu olho para esse relatório, eu não concordo com um monte de coisa, mas na hora de eu fazer a minha projeção e a minha proteção, eu tenho, esse relatório aqui, esse relatório sem vergonha vai derrubar o preço. Então eu tenho que me proteger de queda, eu tenho que entender que tem uma tendência de queda, porque eu vi um relatório que... Sim, e é assim que tem que ser frio, tem que ser imparcial, sem sentimento. O mercado não tem sentimento. O mercado nele não importa se ele está quebrando grande, se ele está quebrando pequeno, se ele está enriquecendo gente boa, se ele está enriquecendo gente mal. Ele vai operar com as ferramentas que ele tem, com os indicadores que ele tem. Então, querendo a gente, gostando ou não, tem que ler os indicadores e ver o que o indicador vai provocar. Então, por exemplo, a gente está falando da situação da Ucrânia. Está um movimento ainda de 3%, quase 3% de alta no trigo, Chicago com pressão de alta. Nós acreditamos que esse movimento tende a ser... Então, é assim que a gente faz a leitura. Ronaldo, mas se a Ucrânia sai do jogo... É muito importante, é muito trigo que passa ali pelo Mar Negro, é muito milho que passa ali pelo Mar Negro, isso impacta, isso é um grande... Sim, mas é a forma que o mercado faz a leitura. Ele já foi testado várias vezes, com a Ucrânia entrando no jogo, a Ucrânia saindo do jogo, o mercado já conhece essa dinâmica. Então, ele vai fazer um modo de aversão a risco e vai devolver, e vai corrigir. É assim que a leitura que nós temos que fazer. O relatório do USDA, posso não concordar. Na temporada 22-23, os estoques finais para milho subiram 2 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas a mais no estoque final para essa temporada 22-23. Eu não concordo, porque eles aumentaram 5 milhões na produção brasileira. A gente pode não concordar, a gente pode discutir e imaginar, por exemplo, eu bati muito na tecla do farelo. Falou, não está certo esse relatório do farelo do mês passado, e qual que é a projeção? Isso vai ter uma influência, mas eles vão ter que corrigir. Então, a gente tem que fazer essa leitura de onde eles vão ter que corrigir e saber que o mercado vai ser impactado. Relatório Sim. de sexta-feira, o resumo geral dele, ele endossa um movimento de baixa ainda
que a gente tem pela frente. Então a gente tem que aceitar que é assim e tentar fazer as nossas proteções. Até quando? Nós não vamos acertar no olho da mosca para falar até dia tal, até hora tal, o mercado inverte, mas a gente acredita que pelo menos para o milho essa pressão tende a se estender pelo menos para um mês, pelo que nós temos acompanhado nas pressões, nas situações portuárias, o frete apertado, dificuldade de entrega e o mercado interno também com essa lentidão, com essa morosidade, então tende a ficar retraído pelo menos até junho, Carlinha. Bom, a gente vai acompanhar. Ronaldo, sempre um grande prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agro. Eu prometi um tempo maior aqui para a gente tratar de relatório do USDA na última sexta-feira, na edição de hoje, e você, claro, brilhantemente fez esse excelente resumo. Acho que essa mensagem final é importantíssima para a gente dar sequência essa semana. Quero te agradecer mais uma vez e já te convidar para voltar mais vezes, viu, meu amigo? Sempre bom ter você por aqui. Carlinha, eu que agradeço, agradeço muito o espaço que vocês têm dado para a gente, esse bate-papo nosso é muito bom, porque às vezes a gente vai falando e vai pensando mais coisas. Eu só queria pedir, eu nunca pedi nada aqui, mas eu vou pedir, se possível, o pessoal ir lá nas nossas redes sociais, que a gente começou um trabalho de impulsionar as nossas redes, royal.rural, isso ajudaria bastante a gente, é o único pedido. Ó, eu já deixei aqui nos comentários, viu, pessoal? @royal.rural, já tá aqui nos comentários do YouTube. Já siga esse perfil. Aliás, o Ronaldo já fez uma enquete hoje lá de manhã, perguntando sobre os preços do milho, né? O que os usuários ali das redes sociais da Royal estavam esperando. Deu disparado baixa para os preços do milho, baixa para os preços da soja, né, Ronaldo? Embora essas altas de hoje venham, são pontuais, é sabido. Então, tem que estar protegido. Não dá para mais o produtor brasileiro ser pego de calça curta. É 2023, né, Ronaldo? Só para finalizar, a baixa não é boa para nós aqui. Eu vou falar como nosso escritório, por que eu falo que não é boa para nós? Porque se esmaga a ferramenta do elo ali, que é o produtor, ela vai ter que bater em todo mundo que está ali junto. Então, a indústria também não é bom, porque o preço vai ficando abaixo dos custos. A gente não gosta desse movimento que prejudica o lucro da produtividade do produtor. Mas esse movimento, ele serviu para alertar muita gente que precisa estar protegido. Então, a gente está montando aqui as nossas estratégias e o nosso meio de atender os produtores para a gente montar essas proteções. Bom, mas aí na nossa rede lá a gente consegue bater um papo. É isso, já deixei aqui nos comentários para que vocês possam, inclusive, seguir, entrar em contato com o pessoal da Royal Rural, para que eles te ajudem a fazer uma bela estratégia e você passar por esse momento coberto e fazendo margens, porque dá para fazer margens, né? Ronaldo, obrigada mais uma vez, meu amigo. Boa semana para ti e para todo o time da Royal. Obrigado, Carlinha, para vocês também. Um abraço, até a próxima. Até mais.